A minha opinião em relação à estratégia da Epic. Bom, antes de mais nada, quero falar com vocês o seguinte. Eu não costumo ver outros canais que abordam temas assim, tipo, Epic, não sei o que. Não, eu vejo coisas relacionadas a Linux. E o que eu sei de Epic Games para o Linux é que diretamente ela não ajuda o Linux em nada. Essa sim, essa não foca em Linux de jeito nenhum, é a Epic Games. Mas ela ajudou indiretamente, né, contribuindo com o grupo Lutris, né, o grupo Lutris que faz aquele programa, né, de a gente usar para jogos e várias coisas. E ela também ajudou a Game Engine Godot. E a Game Engine Godot, ela tem como princípio ser open source, né? Então ela acaba dando suporte para Linux e provavelmente vai continuar dando suporte a Linux. Então a Epic ajudou esses dois projetos, ajudou mais outros projetos, né? Mas assim, ajuda o Linux indiretamente. O foco dela não é em Linux, né? Teve aquela discussão que eu falei em outro vídeo, né, sobre ela ficar mandando mais mensagens para os usuários da Apple, né? Olha, você não vai ter Vingadores você não pode jogar Fortnite porque a Apple não quer que você jogue Fortnite. E se isso acontecesse com os usuários Linux, né? Os usuários Linux não têm Fortnite. Quem não quer que a gente jogue Fortnite, muito menos Vingadores no Linux? A própria, né? A própria Epic não faz isso, não faz com que isso seja possível. Mas lá no Apple, né? Ela está focando, ela está criando as estratégias dela malandramente para os usuários de Apple ficarem, né, com raiva da Apple lá e tal. Mas a estratégia dela não é essa que eu quero falar. Eu quero falar da estratégia da Epic com os jogos exclusivos, os jogos gratuitos e tudo. E quando eu falei que eu não vejo outros canais falando esses temas, é porque provavelmente algum canal desses que falam de jogos, né, normalmente o foco deles é o Windows e tudo, né, mas eles devem ter falado isso. Se não falaram, né, eu acho que é uma coisa que está muito na cara. Se um outro canal de jogos aí, algum youtuber de jogos aí não falou qual é a estratégia da Epic em relação a games, eu acho que a galera não está enxergando muito bem qual é a estratégia da Epic em relação a jogos para computador. Qual é a estratégia da Epic para jogos no computador? Né? Tá muito na cara. Quando ela faz um jogo ficar exclusivo, qual é a estratégia dela? Fazer com que as pessoas comprem aquele jogo enquanto está exclusivo dela. Aí eu gastei o meu dinheiro com aquele jogo. Né? Então eu não vou comprar na Steam quando sair na Steam, porque eu já comprei na Epic. Então eu tô preso à plataforma, preso entre aspas, né? Eu tô preso à Epic porque eu comprei o jogo na Epic, porque eu sou fanzaço, né? E quando o jogo sair lá na Steam daqui a um ano, né? Porque ele vai estar exclusivo na Epic durante um ano. Quando sair lá na Steam eu não vou comprar, porque eu já comprei aqui, já gastei meu dinheiro aqui. Então eu não vou comprar lá. Então eu deixo de dar dinheiro para a Steam, para a Valve, né? Eu deixo de dar dinheiro para lá. Beleza. Então, o que a Epic conseguiu? Conseguiu um usuário que vai jogar só aqui, não vai jogar lá. Beleza. O Guilherme falou aqui que é monopólio. Mais ou menos, porque ela, no caso, se ela puder criar um monopólio assim, um monopólio involuntário, né? Para ela é ótimo. Cirrose não tem hoje nem essa semana. Cirrose só semana que vem. Cirrose Linux. Hoje é um assunto mais ou menos sério, né?
e a minha opinião em relação a esses assuntos. Bom, vamos lá. Como eu estava falando para vocês, então os jogos exclusivos ela faz com que a pessoa não compre na Steam, ou seja, a pessoa já vai deixar de dar dinheiro para a Valve. Beleza, em vários jogos, né? Primeiro ela coloca o exclusivo aqui, já comprei um, me acostumei, vou comprar outro, e vou comprar outro, e quando tiver na promoção vou comprar, e vou comprar, e vou comprar. Aí você pensa, poxa, mas toda semana ela dá um jogo de graça. Já tá meio que repetindo às vezes, né? Alguns jogos que ela já deu de graça, ela tá voltando a dar esses jogos de graça de novo. Aí você fala, mas por que ela dá jogo de graça? Por que ela dá jogo de graça? Porque ela quer que você pegue aquele jogo de graça na plataforma dela e você vai deixar de comprar quando o jogo estiver nem que o jogo esteja na promoção na Steam, você não vai comprar. Pois é, você nem se tiver de graça você vai comprar lá, porque você já pegou de graça. Agora, isso não se aplica a jogos para Linux, já que a Steam, já que a Epic não dá suporte para Linux. Então, o usuário Linux ele vai até pegar o jogo de graça na Epic, mas quando sair lá na... E vamos supor que um jogo que só funciona no Linux, né? Vamos dizer assim, funciona melhor a versão nativa do Linux, né? Então o cara vai até jogar na Epic e tudo, mas quando sair lá com uma promoção sensacional, quase de graça, ele vai e compra por causa do suporte Linux. Mas o Windows não. O cara não tem problema de jogar na Epic, não tem problema de jogar na Steam, então ele tá de graça, ele vai pegar. Entrou na promoção lá na Steam, o que ele vai fazer? Ele não vai comprar, porque ele já tem de graça aqui. Entendeu? Sendo que aí você pensa, o jogo está de graça, mas ele realmente é de graça? Não, ele é de graça para você. Ele é de graça para o usuário final, para o jogador. Mas ele sai de graça? De alguma forma ele sai de graça? Não, ele não sai de graça. A Epic paga para os desenvolvedores um valor para que eles deixem o jogo ficar de graça na plataforma, porque sempre quem faz jogos sempre tem uma meta, né? Você faz um jogo, então você tem uma meta. Qual é a minha meta? Mais ou menos a minha meta de vendas, de que aquele jogo... Deixa eu tirar um pouco de poeira aqui, porque eu não limpei a parada. Então, vamos supor que estamos aqui com Hitman e Shadowrun Collection, né? Então você pega essas duas desenvolvedoras e fala para elas assim, o desenvolvedora do Hitman, quanto você quer para que o jogo fique de graça lá na Epic, para que você deixe o jogo lá de graça na Epic lá. Aí o cara fala assim, bom, entre aspas o jogo já se pagou e eu não preciso de muita coisa não, mas assim, bom, estamos lançando numa nova plataforma, né? Então, se nessa nova plataforma o Hitman ou o Shadowrun Collections vender, sei lá, vamos supor, 50 mil dólares, não sei se é em dólar que eles devem falar em dólar, né? Provavelmente. Mas não sei se é 50 mil dólares, mas vamos supor que seja 50 mil dólares. Aí o que a Epic faz? A Epic pega os 50 mil e dá para aquela desenvolvedora de jogos e fala assim, então tá, te dou 50 mil para o jogo ficar de graça lá. Aí a galera vai lá, ativa o jogo fica de graça. Isso eu não estou falando nenhuma novidade não, só estou falando para quem não sabe que a estratégia da Epic é essa, tá? Porque isso aí é uma coisa muito óbvia, né? Ela paga para a desenvolvedora, coloca o jogo de graça lá, e aí aquele jogador que não comprou na Steam não vai comprar, porque já pegou de graça. Então, nem quando entrar na promoção, porque foi 0,800, não é? Então o que esse jogador vai fazer? Ele não vai gastar o dinheiro dele lá na Valve, lá na Steam. Ele não vai gastar o dinheiro dele na Steam. E a Steam, ela não tem essa política de dar jogos assim, tipo Hitman, ou Shadowrun Collections,
ou até Borderlands 2 aí. Borderlands 2, que eu conheço a história do Borderlands 2, por exemplo, The Pre-Sequel, todos os outros jogos assim, AAA, né, com história, uma desenvolvedora grande. Essas desenvolvedoras lá na Steam nunca deixaram o seu jogo de graça para ficar para sempre na conta do usuário, né? Então, a Epic está fazendo isso. Por quê? Porque ela tem muita grana e ela paga para esses estúdios para que o jogo fique de graça. Vem cá, quanto você cobra para deixar o jogo de graça lá? Eu cobro $100 mil. A Epic vai lá, então toma. É mais ou menos isso, né? E aí tem jogo até novo. Pô, uma estratégia é um jogo novo, né? Que ficou de graça aí nos primeiros dias. O Troy. Troy é a Total War Saga, né? Troy. Foi o Troy? Acho que foi. Ficou de graça durante 24 horas, né, e tal. Aí você me pergunta, poxa, mas e aí? Por que ela fez isso? Porque a desenvolvedora falou, ó, o meu preço é esse. É $100 mil, sei lá quanto, $200 mil. A Epic vai lá e paga. Aí o que a Epic consegue com isso? Consegue que o usuário não vai comprar lá na Steam. Então tá tirando usuários da Steam. Tá tirando. Usuários Linux talvez não, mas usuários da Apple, do Windows, provavelmente, que é a maioria, né? E para vocês verem que a Epic não está nem ligando para usuários Linux, né? Ela está ligando mais para a grande maioria dos usuários que vai deixar de comprar jogo na Steam para jogar o jogo de graça aqui. E aí, quando tiver uma promoção, alguma coisa, eles vão comprar onde? Onde eles já têm a maioria da sua biblioteca, né? Pô, eu vou abrir um lançador de jogo e vou jogar por aqui mesmo. É essa a intenção dela, tirar o usuário de lá para ficar na plataforma dela. A Valve não faz coisas assim porque eu não sei se a Valve fazendo esse tipo de coisa ela vai perder dinheiro, né? Vai ser complicado para a Valve ir para o contra-ataque nesse sentido, né? Então, assim, eu acho que é uma jogada, entre aspas, um pouco problemática, né? Que a Epic faz. E assim, eu vou ser sincero, eu não sei se eu posso dizer que ela está fazendo errado ou está fazendo certo. Eu deixo para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa em relação a isso. Fala, Fast OS. Epic me sacaneou com Rocket League. Depois dessa, não quero jogos nem de graça deles. O que aconteceu com a Rocket League? O que aconteceu com a Rocket League, né? O Matheus perguntou. Quem tem na Steam, que comprou na Steam, tem como jogar na Steam e tudo, mas o jogo está saindo de lá, então novos usuários não irão mais comprar o jogo na Steam. Ele vai se tornar até free, né? Free to play lá na Epic, né? Parece. E aí, quer dizer, para você jogar, se você não comprou Rocket League até hoje, você vai poder jogar de graça só que na Epic. Aquilo, é o que eu tô falando para vocês, é isso aí. Ela tá querendo tirar usuários da Steam para ir para a plataforma dela. É uma pena que nós, usuários Linux, não somos a maioria, porque com certeza, se não é a maioria talvez, mas se o nosso número fosse maior, né, tenho certeza que ela ia trabalhar nesse sentido, né, de poder tirar a gente de lá. Essa é a estratégia dela, né? E tirando o Rocket League da Steam, tá mais que na cara isso. Eu acho que outros youtubers devem ter falado essas estratégias dela, né? E a opinião deles, que provavelmente não é igual à minha, na minha opinião, eu acho uma opinião meio problemática, né? Mas é o jeito dela, né? Ela tem dinheiro, é milionária, é uma empresa riquíssima, pode fazer o que quiser com o dinheiro dela jogando dessa forma aí, né? Eu nunca comprei nada na Epic, talvez nem comprarei, né?
Até porque o foco dela não sou eu nem você que usa Linux, né? O foco dela é usuário Windows ou usuário Mac, sei lá quem mais. Então deixa ela para lá, deixa os usuários que usam o Windows, né, serem sugados para dentro dela, que a estratégia dela é essa, deixa eles lá e deixa a gente aqui na Steam mesmo. Porque o Wine não funciona mais como no passado, Igor Serafim. Rapaz, o Wine não funciona. O Wine hoje em dia funciona melhor do que no passado. No passado era muito ruim. Não está 100% hoje em dia, mas no passado foi bem pior. Política suja, tenso. Epic cancelou o suporte para Linux Rocket League. É isso aí. Caramba, que vacilo. Na verdade foi uma consequência, né? Saiu da Steam, já tem o suporte a Linux na Steam. Na Epic não tem suporte a Linux de jeito nenhum. Então, praticamente foi um cancelamento de suporte a Linux forçado, vamos dizer assim, né? É dinheiro, é um monte de coisa envolvida. Não é exatamente porque ela odeia Linux, mas ela poderia, a Epic, né? Poderia ter feito alguma coisa, né? Mas o foco dela é convencer usuários da Apple que a Apple é maligna e que você não e que usuários da Apple não vai jogar Fortnite porque a Apple não quer.